Sejam todos bem-vindos nessa live. Hoje o tema é como identificar o medo. Nós vamos fazer aqui uma série e nós vamos falar sobre isso, ok? Como identificar o medo. Vocês estão chegando aqui nessa live, vamos chegando e vamos compartilhando, como nós sempre fazemos de costume, ok? Vamos lá então, pega o avião aqui e vamos enviando aí para o pessoal. Deixa eu deixar fixado aqui o tema da mensagem de hoje. Deixa eu ver aí. Opa. Deixa eu voltar aqui. Tá tudo certo aí. Tinha um probleminha técnico ali. Tá tudo certo aí, pessoal? Vamos lá. Tudo bem com vocês aí? Estou aprendendo um pouco mexendo aqui. Isso aí. Como identificar o medo? Nós vamos fazer uma série falando sobre medo e superar isso daí. Então vamos lá. O primeiro tema de hoje é como identificar o medo. Segundo, como superar o medo, como enfrentar o medo e como vencer o medo, ok? Então, como de costume, vamos lá. Vamos enviar aí para o pessoal. Se eu enviar para alguém que está aqui na live, tá tudo certo, tá? Porque não sei quem está aqui agora conosco. Vamos lá. Vamos enviando aí para o pessoal. Vamos encaminhar aí. A palavra de hoje vai ser muito incrível. Vamos lá. Vamos enviar aí. Eu acho que é isso daí. Vamos lá. Tudo certo aí? Então vamos lá. O café tá quente. Vamos lá então? Que maravilha esse momento com Deus que nós vamos ter. Bom, vai agradecendo aí agora. Enquanto você vai ouvindo o hino aqui, quero orar junto aqui com você. Vamos entregar nas mãos de Deus essa live. E a palavra de hoje vai ser muito poderosa e abençoadora. Então vamos agradecendo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa live que nós vamos ter, por esse ao vivo aqui, por esse culto aqui que nós vamos prestar ao Senhor. E queremos te agradecer por cada vida, por cada alma, por cada família que está conectada agora e por aquelas que vão passar aqui conosco. Deus, que este momento agora seja o momento de nós nos conectarmos e transbordarmos na Tua presença. Que seja um momento de poder, de graça, de revestimento espiritual. E Pai, hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes nós não queremos abordar ele, mas nós queremos identificar esse medo. E Pai, que seja poderosa essa live para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá então. Vamos lá, deixa eu colocar um fundo musical aqui. É isso aí. Todos bem aí? Deixa eu baixar um pouco aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre como identificar o medo. Bom, antes de nós lermos aqui a palavra, quero dizer assim para vocês, ó. Existem, na verdade, dois tipos de medo: o fisiológico e o psicológico. O psicológico ele é bem mais fácil de ser enfrentado. O fisiológico ele é bem mais difícil, porém não impossível, tá? E quando nós falamos sobre medo, é algo que vamos classificar assim, algo normal, tá? Não é
aceitável, mas é normal, tá? Não é comum de ser desfeito isso, tá? Mas quando você identificar, ele é bem simples de ser desfeito, tá? O comum está ligado ao vil, o simples está ligado à ausência de complicação. Então, o que eu quero aqui pedir hoje para vocês? Que vocês se entreguem para Deus, que vocês se conectem com Deus. Para quê? Para que todo esse medo seja bem simples de ser desfeito. Embora muitas vezes nós coloquemos ele lá no pedestal, né, onde que na verdade era para estar ali o Senhor, né, o altar, vamos colocar assim. Quando a gente fala pedestal, vamos colocar uma linguagem mais cristã no altar. E muitas vezes nós colocamos esse medo no pedestal. E esse medo, ele pode ser um medo fisiológico, como disse, ou psicológico. E na verdade, todo esse medo, vocês estão chegando aí, ó, curta aqui, coloca o coraçãozinho, tá? Clica no coraçãozinho, isso é muito importante, comente. Quando algo fizer sentido para você na live, comente. Porque a live, ela começa a ser sugerida, tá? Senão ela fica lá no final do Instagram. Quando você começa a curtir e você começa... Deixa eu abaixar um pouco a lâmpada que tá ficando um pouco dourado aqui minha cara. Quando você curte e comenta, essa live ela começa a vir lá do fundo do Instagram, ela começa a vir para frente aqui, ela começa a sugerir, daqui a pouco começa a chegar um monte de gente nova aí, ó, tá vendo? Vocês começaram a curtir, já chegaram mais pessoas aí, tá entendendo? Isso, ó, é assim, eu não gosto de ficar pedindo isso, mas eu preciso ensinar vocês que o algoritmo, o robozinho que fica no Instagram, ele fica lá assim, ó. Esse assunto aí tá chato, como diz o meu baby aqui, o Zazá, tá chato. Então, aí o que acontece? Ele fica lá parado. Aí o pessoal começa a curtir, começa a comentar e fala assim, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo assim, ali. E isso daí, ó, só está aumentando as pessoas que estão entrando na live, vocês estão entendendo? Então, chegou na live, vamos combinar assim, chegou na live, chega curtindo, chega comentando, dá um joinha, dá um oi, bate palminha, manda a mãozinha, manda um foguinho, e aí vocês vão ver que aqui vai começar a chegar gente, tá bom? É a forma de evangelizar, tá bom? Então vamos lá, aprenderem juntos, então é isso daí. Sempre que você lembrar, curta, sempre que você lembrar, comente a live. Então tá, como identificar o medo? Assim, ó, é muito incrível isso que nós estamos falando aqui, mas todo esse medo, o medo, a insegurança, a ansiedade, tudo isso foi instalado lá na infância, tá? Começamos por aí, tudo isso foi instalado lá na infância, tá? Então, assim, só para você ter uma ideia, eu quero te ensinar algo aqui, tá? Pra gente não perder o fio da meada. Quem tem medo de altura aí? Vamos dizer, ó, eu tenho medo de altura, mas eu enfrentei quase todos os medos de altura. Eu fui acho que a Cleide tá aí, e nós fomos juntos aí, nós somos uma tirolesa, uma vez lá em Balneário, faz anos atrás, foi um desafio aquilo lá. E, gente, eu falo isso daí, eu fico até arrepiado aqui, porque fomos numa viagem bem legal isso daí, em família, e era uma tirolesa que desce lá daquele, onde tem aquele teleférico lá, e desce até acho que é a Praia de Laranjeiras, né? E é muito alto aquilo lá, tipo, é muito alto e extenso o caminho e muito rápido, você fica numa cadeirinha lá. Então, eu fiz algumas coisas para romper esse medo de altura. Ainda não pulei de paraquedas, mas eu quero pular de paraquedas. Por quê, Daniel? Porque o medo, você precisa enfrentar ele. Mas eu não quero falar sobre enfrentar o medo hoje, tá? Eu quero falar hoje sobre identificar esse medo. Tá, então vamos lá. Por que eu tenho medo de altura? Gente, simples. Porque eu não sei voar. Você está entendendo? As pessoas só têm medo de algo quando elas não sabem resolver aquilo ali ou quando elas não estão preparadas para aquilo. Eu não tenho medo de altura. Eu não sei voar. Ou seja, é lógico, né, que um passarinho não vai te responder, mas pássaro tem medo de altura? Claro que não, porque ele sabe voar. Então nós só temos medo de algo quando nós não sabemos resolver aquilo. Ou quando aquilo é desafiador demais para nós e aquilo ali nos impede de avançarmos. Tá entendendo isso daí? Então,
Você fala assim, eu tenho medo de altura. Tem um amigo uma vez, eu não vou dizer o nome por ética, nem sei se ele está na live aqui, mas uma vez ele subiu num telhado e ele travou no telhado, ele não conseguia descer. Tiveram que chamar o bombeiro para poder descer ele. E veja bem, um telhado de uma casa é alto? É, mas não é tão alto igual você pular de paraquedas, igual você descer de uma tirolesa lá em Balneário, sei lá quantos metros de altura. Você ir numa Big Tower lá no Beto Carreiro, que é muito alto também, fui naquilo lá, fui várias vezes até o dia que eu enfrentei aquilo lá. E gente, é sério isso daí. Por que então que eu tenho medo, entre aspas, eu já enfrentei o medo, né, vamos dizer assim. Porque eu não sei voar. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você precisa identificar o seu medo. Qual é o seu medo? E esse medo muitas vezes traz ansiedade, esse medo muitas vezes ele te trava. Então, entenda o seguinte, eu admiro muito alguns trabalhos que as pessoas fazem, respeito muito os trabalhos de muitas pessoas. Muitas pessoas, muitas vezes, elas se sentem bloqueadas em algo, mas aí que está. Nós precisamos entender algo muito importante aqui. Bloqueio é algo e travamento é outro. Por exemplo, esse amigo que subiu no telhado, ele não estava bloqueado. Eu estou bloqueado, eu não vou descer do telhado. Não, ele travou. E quando uma pessoa trava, ela não avança mais. Se ele tivesse bloqueado, ele ia falar assim, eu estou meio bloqueado aqui, mas eu vou descer, vou dar um jeito de descer aqui. Mas quando uma pessoa trava, ela não consegue mais avançar em nada na vida dela. Então hoje, qual é o seu medo? E esse medo aqui, muitas pessoas têm medo relacionado, por exemplo, esse dia eu conversava com uma pessoa dando atendimento, mentoria, aconselhamento, como você queria chamar isso? E a pessoa fala assim, olha, ore pelo meu pai, aconteceu isso, ele teve que ser, se não me engano foi um procedimento de catéter, algo do tipo lá, não me lembro agora. E conversando com a pessoa, ela falou assim, meu pai com 60 e poucos anos nunca fez um exame de saúde, porque ele sempre teve muito medo. Então você precisa entender, identificar esse medo. Por que eu estou falando isso? Nós estamos sendo bem técnicos aqui agora, já nós vamos só para a palavra e nós vamos destravar isso na sua vida, tá bom? Mas como identificar o medo? Então veja bem, se você fala assim, olha, eu tenho medo de ficar com, sei lá, desempregado. Então você não tem medo de ficar desempregado. Você precisa voltar um pouco, ir voltando, sabe? Até você identificar, porque quando nós falamos sobre algo, esse algo que nós sempre falamos é sempre superficial. Tá entendendo isso daí? Deixa eu só arrumar aqui. Ele é sempre superficial. Na verdade, o medo ele está bem mais enraizado. E aí que está. Por que uma pessoa trava? Ela não trava superficialmente, ela trava porque ela está enraizada ali. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu estou com dor na coluna, ela começa a ter um bloqueio. Mas quando ela trava, é porque é um problema muito mais profundo. Estão entendendo? Então, hoje aqui eu quero ajudar vocês, estar junto com vocês aqui, falar um pouco com vocês aqui, de como identificar esse medo. Tá? E agora eu quero entrar aqui dentro da palavra. Olha que incrível isso daqui. Eu separei aqui o primeiro texto de Provérbios, capítulo 4. E o versículo 25, que ele fala assim, pela NTLH. Olhe firme, deixa eu só baixar um pouco o som aqui. Olhe firme para frente, olha isso daqui. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Então veja bem, Salomão aqui estava, entre aspas, enfrentando o medo, tá? Mas vamos lá, antes de enfrentarmos o medo, nós temos que identificar. Olhe para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Normalmente, o medo ele gera futuramente vergonha, porque o medo ele gera derrota. Ele fala assim, pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Olha só que interessante isso. Pense bem. O que é isso? Consciência. Pense bem no que você vai fazer. Você veja bem, uma pessoa que ela tem muito medo, e quando a gente fala sobre, se nós entrarmos aqui um pouquinho só em Enneagrama, tem uma pessoa, 3 grupos de pessoas que fazem parte de um grupo do medo. Mas quando essas pessoas se planejam, não existe medo. Faz sentido isso daí? Ou seja,
Quando nós planejamos algo, é porque nós não somos pegos de surpresa. Ninguém quer ser pego de surpresa. Por isso que muitas pessoas se planejam muito. Muitas pessoas elas geram confiança através de planejamento, de propósito. E aí vai. Tá? Então como que eu identifico o medo? Vamos lá. Lá atrás, na sua infância, muitos pais ou pessoas que te criaram, porque talvez você não foi criado com os pais, talvez com tios, avós ou algum responsável que seja, falaram coisas, você viu coisas, você presenciou situações em que isso daí foi travando o seu psicológico e o seu emocional. E aí está. Por que Salomão foi um homem extremamente próspero no sentido financeiro? E nós pegando ali Jesus ele não foi, não teve a dimensão da riqueza de Salomão financeira, mas ele teve uma dimensão espiritual e também não faltou nada para Jesus. Ou seja, Jesus ele comia tudo que ele desejava, do bom, do melhor, não faltava nada para ele no sentido financeiro. Mas Jesus, a missão dele foi espiritual. Ou seja, então, como que essas pessoas na Terra, né, porque Jesus veio como ser humano, como que eles enfrentaram o medo? Se você olhar para Jesus, ele não tinha medo. Salomão tinha medo? Sim, mas Salomão ele destravou muitos medos da vida dele. E é isso daí que você precisa agora olhar para o seu passado, olhar para o que você está passando, olhar para muitas situações que você enfrentou lá na sua infância e ver o ambiente. Por exemplo, tem muitas pessoas que passaram um ambiente de muita escassez. E aí, a minha avó dizia algo que é muito importante. Ela falava assim, ó, a pessoa nunca come doce, quando come, se lambuza. O que é isso daí? Você precisa entender o seguinte, tem muitas pessoas que vivem travadas, talvez tenha alguma área da sua vida que você esteja com medo, insegura, você esteja travada. E quando a pessoa destrava daquilo, ela vai de forma inconsequente para... Ela avança muitas vezes de forma inconsequente, ela deixa muitas vezes o planejamento, o projeto de lado. Por quê? Porque tudo é novidade. Vocês estão entendendo? Por isso, olha aqui que eu vou falar, pega essa chave poderosa. Por isso que tem muitos casais que se separam. Por quê? Porque não cuidam, não zelam e aí vê novidade lá fora. Isso, nós precisamos superar isso daí. Você está entendendo? Pegue isso daí agora, coloque na sua questão financeira. Pegue isso daí agora, coloque na sua vida pessoal, na sua família. Então, todos nós temos algum tipo de medo. Mas, veja bem, eu não quero aqui, eu estou falando sobre medo, mas eu não quero potencializar medo nenhum. Pelo contrário, nós estamos aqui para eliminar esse medo. Então, nós entramos ali em Provérbios. De que forma, então? Pense bem. Então, agora eu gostaria que você pensasse bem, refletisse. Se você fala assim, eu tenho medo disso. Lembre-se, é a primeira camada. Então todos nós estamos aqui tem um tipo de medo. Se eu perguntar agora para você, qual é o seu medo? Você vai falar assim, eu não tenho medo. Tenho. Então tá, vamos mudar a pergunta. Qual é a sua insegurança? Por que você fica ansioso? Por que você fica ansiosa? Por que isso está acontecendo com você? Por que você fica tão temente com o futuro? Pronto. Aí está o medo. Bem superficial. Ok? E agora, você precisa entender o seguinte, todo esse medo, ele gera situações, adversidades catastróficas. O que é isso, Daniel? Olha só, o excesso de medo, mas lá patológico, gera síndrome do pânico. Já atendi pessoas com síndrome do pânico? Já atendi uma pessoa que sofria 18 anos com isso, com depressão e síndrome do pânico. Veja bem, não sou formado em psicologia, porém fiz psicologia pastoral quando fiz teologia. Entretanto, todos os cursos comportamentais que eu fiz, sempre para tratar o psicológico. Aí que está, eu nunca falei assim, essa pessoa você para de ir para o psicólogo. Não, nunca fiz isso, psiquiatra, nunca. Mas sempre ajudei junto com essas pessoas. Para você ter uma ideia, essa pessoa que eu atendi, isso há anos atrás, tá? Eu não vou dizer nome, eu sempre trabalho com ética. Ela, 18 anos com síndrome do pânico, depressão. Por exemplo, ela trabalhava na frente do escritório dela.
ela nem sequer conseguia atravessar a avenida da casa dela para ir para o trabalho. E um dia eu perguntei assim para ela: o que você sente? Ela falou: parece que o mundo está desabando ao meu redor. Eu falei: entendi. Tá. E aí comecei a dar atendimentos. E teve um dia no atendimento que, faz de conta que assim, eu sou ela aqui e vocês estão aí. Ela pegava na minha frente, ela pegava e fazia assim, olhava com a porta aberta do escritório, olhava para o corredor. E eu, beleza, continuei o atendimento. Aí tinha hora que ela pegava, e aí eu peguei e fiz assim, olhei, não era a secretária dela estava na entrada, e, de novo. Aí eu falei: desculpa perguntar aqui, eu tô curioso, mas por que toda hora você tá se esquivando? Ela falou assim: porque eu achei que era a minha secretária passando ali, mas são vultos. Pegou a chave? O assunto é um pouquinho pesado aqui, mas nós vamos superar isso, tá? O que é isso? A pessoa, ela estava com tanto medo, ela estava tão aprisionada, ela estava, tão depressiva, que ela começou a ter um nível patológico espiritual. Isso é muito forte, gente. A pessoa, quando começa a ver vulto, é igual filme, você tá entendendo? Quem já assistiu filme de exorcismo, filme de trocentas coisas aí, filme de terror, você vai entender o que eu tô falando aqui. Então, chegou no momento que eu falei: é muito sério isso daí. Tá. Então agora vamos lá. Em quantos atendimentos essa pessoa, vamos dizer assim, foi liberta? Ok? Então vamos lá. 7 atendimentos. O 7º foi uma reunião que nós fizemos no lar dela. Eu, minha família dela, os amigos. Ela escolheu algumas pessoas que passaram pelo processo junto com ela. Deu tipo umas 12, 15 pessoas que acompanharam ela. E nós fizemos um culto lá de ação de graça, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na vida dela. 6 atendimentos de 1 hora, o último só foi para agradecer. 18 anos sofrendo. Por que eu estou falando isso para você? Porque há solução para o teu problema. Existe uma solução para o seu problema. Daniel, eu ando muito ansioso, eu ando muito ansiosa, eu ando muito inseguro, incerteza. Gente, eu vou dizer algo aqui para vocês. Ninguém, quando eu digo ninguém, 90% para mais, não vamos generalizar. A maioria, a maior parte da população mundial não estava preparado para tudo que aconteceu e está acontecendo. Só que algumas pessoas têm mais facilidade para enfrentar dificuldades e problemas, outras nem tanto. E veja bem o que eu vou dizer aqui para você. Só de você estar aqui agora, vivo, saudável, você já é um vencedor, você já é uma vencedora. E agora aqui, eu quero dar uma palavra para o seu coração que eu separei aqui, 2 Timóteo 1,7. Preste bem atenção nessa palavra e receba ela para o seu coração. Daniel, por que eu estou passando por tudo isso? E será se o que eu estou passando, por que eu me sinto assim? Às vezes eu me sinto que eu sou derrotado, que eu sou derrotada, às vezes eu sinto que a vida não está indo, às vezes eu não consigo enfrentar mais as situações. Então veja bem, olha esse versículo, 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, ou, na tradução mais tradicional, diz covardes, tá? Então, o Espírito que Deus nos deu não nos faz medrosos, tá? Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Pegaram a chave aí? Olha que incrível isso daqui, tá? Vamos ler novamente aqui, Vamos lá. Pois o Espírito que Deus nos deu, tá? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Jesus, tá? Esse Espírito que Ele nos deu, entregou, está agindo em nós agora. Ele não nos deu e não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor. Gente, identificar o medo. Não importa o medo que você está passando. Quando eu digo não importa, não estou desprezando o seu medo. Eu estou dizendo assim, não há medo que não possa ser vencido. Ok? Psicológico, você vai vencer. Fisiológico, é mais difícil, mas eu falei no início, não é impossível. Você vai vencer e vai superar. Por quê? Simples assim.
Porque o espírito que Deus colocou em você, tanto o seu espírito, que é o espírito do homem, do ser humano, quanto o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Espírito que desce sobre nós, ele enche o nosso espírito interior, tá? O Espírito de Deus enche o nosso espírito interior, a nossa alma, com poder e amor. Pronto. Para você enfrentar qualquer medo, existem 3 situações aqui: perdão, amor e poder de Deus. A receita poderosa para você mudar a sua vida. Eu ia dividir essas lives aqui, mas eu vou deixar fluir, sabe? Eu não vou engessá-la não, porque eu tinha colocado ela em 4 lives aqui. Se tiver que falar tudo hoje eu vou falar, não vou ficar seguindo o roteiro aqui não. Agora eu quero que essa live flua sobre a sua vida, tá? Por quê? Porque isso daqui pode fazer total diferença a partir de hoje na sua vida. Então, eu sei que muitas pessoas têm andado com medo e inseguras. Mas entenda o seguinte: eu quero que agora, não sei onde você está, se você está na tua casa, caminhando, está no parque, porque pela live a gente não sabe. Você pode estar no teu carro, lá com o celular no painel, mas eu quero dizer algo aqui para você hoje. Qual que é a raiz do seu medo? Você está falando assim, eu estou com esse medo, mas qual que é a raiz? Pense um pouco mais, identifique aí, vamos lá. Por que esse medo foi gerado? Foi pessoas que, vamos dizer assim, colocaram uma imposição sobre você? É o ambiente que você vivia ou que você está vivendo? Ambientes também são muito importantes falarmos aqui. O que está acontecendo? Daniel, eu acho que é o ambiente. Comece a identificar. Tá? Lembrando de que tudo que nós estamos passando no meio de uma pandemia, isso não é normal, é anormal. Então o medo já está instalado desde quando tudo começou. Ah, hoje eu não tenho mais medo, ok? Mas tem um medo instalado. E eu não quero ficar falando sobre isso, porque a mídia cada vez instala mais. Então você não precisa ter eu falo assim, ó, o medo aqui não é para potencializar, é para identificar só. Voltamos a falar. Por que eu estou sendo tão cuidadoso nesse assunto? Porque é um assunto que precisa ter cuidado, tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu aí? Foram pessoas... Eu quero que você comece a identificar isso daí. E eu quero agora, assim, ó, quando eu falo eu quero, fazermos isso daqui juntos. Eu quero que você comece a ligar isso daí, tá? E eu quero que do fundo do seu coração, bem baixinho, com palavras, se possível, ou pelo menos com pensamento. Daniel, não consigo verbalizar ainda, não tem problema, tá tudo certo, o tempo é seu, tá? O tempo é seu. Eu estou aqui somente para... Eu sou um mensageiro, tá? Eu envio a palavra aí e você faz no seu tempo, tá tudo certo, tá? Comece a perdoar isso. Libera perdão, sabe? A pessoa me fez mal. Eu estou numa situação hoje porque uma pessoa me colocou nessa situação. Veja bem o que eu vou dizer aqui. Ainda que alguma pessoa, alguém tenha te colocado nessa situação, Paulo disse o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você esteja passando por algo hoje, Deus continua no controle da sua vida. Tá? Deus está no controle da situação. Deus está no controle do seu coração, das suas emoções, do seu psicológico. Daniel, o que eu estou passando é uma permissão de Deus? Sim, porque Deus continua no controle, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle. Tá? Deus não é mau, Ele é o dono da vida. Tá entendendo? Deus, Ele não é um Deus punitivo. Ele é um Deus que permite você passar por situações para amadurecer as suas emoções, o seu psicológico, o seu espiritual, para te colocar em lugares que hoje ou ontem você não estaria preparado ou preparada. Ok? Então vamos lá. Comece a liberar perdão. Sabe? Aquela pessoa lá que te fez o mal, ou o ambiente que está te fazendo mal, ou que te fez mal na infância, ou que você está vivendo agora, é uma permissão de Deus. Então por que liberar perdão? Porque muitas vezes Deus permite que essas pessoas sejam usadas por Ele, tá? E aí que está, Ele permite que muitas vezes o inimigo use pessoas para poder te colocar aonde você deveria estar. Então hoje, o que você está passando é o que Deus quer para a sua vida, neste exato momento, mas não é o que Ele quer
para amanhã. Amanhã você já vai ter superado isso daqui. Então você está exatamente agora onde Deus quer que você esteja. Então comece a agradecer. Poxa, mas eu estou sofrendo. É permissão para quê? Para que você esteja preparado, para que você esteja preparada para algo muito maior. Porque imagine, tudo que Deus quer fazer na sua vida, tudo que Ele tem para você, porque a Bíblia fala assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem algo muito grandioso para você. E se Ele pegar isso agora e colocar nas suas mãos do jeito que você está agora, você vai se perder. Você não vai dar conta. Você está entendendo? O orgulho pode subir, pode te abater. Então, Deus está no controle. Ok? Por que estou falando de liberar perdão? Gente, continua colocando aí, ó, o coraçãozinho. Manda coração e comenta aí, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Por que perdão? Porque quando você... Olha só o que eu vou dizer aqui, que poderoso. Quando você libera perdão, ó, você se esvazia de si mesmo. Tá? Servir a Deus, pega essa chave. Não é o quanto eu faço, é o quanto eu renuncio. Ah, mas eu penso assim. Mas por amor a Deus, eu deixo de lado. Eu faço as minhas renúncias. Por quê? Quando eu perdoo, eu renuncio a algo que está me fazendo mal, a algo que está me aprisionando, algo que está travando o meu futuro, e é onde começa a destravar, é onde as coisas começam a ressignificar. E quando eu libero perdão, tá? Quando eu libero perdão, eu abro uma janela, uma porta, para quê? Para que o amor de Deus, o amor do Pai, entre sobre o meu coração, a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre o meu espírito e a minha alma. E quando entra esse amor do Pai aqui, é onde Jesus me acolhe e onde eu me sinto seguro. É onde você, mulher, se sente segura. Você pode procurar, escuta bem o que eu vou dizer aqui, você pode procurar qualquer religião, você pode procurar qualquer ajuda. Veja, gente, escuta o que eu estou dizendo aqui. Só Jesus pode eliminar o medo. Daniel, e se for Buda? Se for Maomé? Se for aquela a outra religião? Nenhuma religião, nenhum ser humano, nenhum outro Deus, qualquer tipo de deuses, vamos colocar aqui no plural, tá? Quaisquer tipo de deuses vai tirar isso. Por que você está falando isso? Porque Jesus foi o único que nunca demonstrou nenhum tipo de pecado, vício comportamental ou mau hábito. Ele foi o único perfeito. Ele sentiu tudo o que nós sentimos e se permaneceu intacto, incorruptível. Então só Jesus. Ah, Daniel, mas eu sou dessa religião. Eu não quero saber a sua religião. Não é religião. Religião nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Tá? E tem gente que se aliena ainda da religião. Pior ainda, tá doente. Então só Jesus. Tá, você abriu. Jesus entrou na sua vida. Ele depositou amor aí. O que começa a acontecer? Começa a transbordar de aquilo que Timóteo disse. Poder. Poder. Veja bem. Você já viu? Poder. O que é poder? Poder dos céus, poder do trono de Deus, poder de Deus sobre a minha vida. Não tem como entrar poder onde há medo. A fé não funciona com medo. O medo é inimigo da fé. Estou falando aqui, estou arrepiado, estou dando umas paradas aqui, não é porque está travando a internet não, que eu estou falando e sentindo ao mesmo tempo, eu estou recebendo isso aqui, tá? Medo, tchau. Acabou isso agora. Acabou. Eu queria fazer isso daqui em 4 lives. Vou fazer tudo numa só. Pronto, acabou. Deus tem um propósito assim, vamos fazer assim. Eu fiz um planejamento, deixei o planejamento de lado, vou seguir com o que Deus está fazendo. Primeiro, então você identificou. Segundo, como você supera? Dessa forma. Terceiro, como que você enfrenta isso? Você enfrenta com perdão, amor e poder. Quarto, como que eu venço isso? Dando um basta. Tem uma ferramenta comportamental que se chama estratégia de coping. O que é isso? Eu
não sei falar inglês direito, eu estou falando com a minha forma, que estratégia de coping. Você enfrenta o medo acionando a ira. Então hoje aqui, Deus está falando na palavra, eu não escolhi ninguém medroso. Se você é um escolhido, uma escolhida, se você tem um chamado, você já é muito especial. Porque Deus, Ele não escolhe, desculpa a palavra que eu vou dizer, mas na Bíblia tradicional está falando isso. Deus não escolhe covarde, então você não é. Você não é covarde, você não é medroso. Agora, vem aqui. Quem trabalha com o medo? O diabo. O diabo. Todo filme de terror. Veja bem. Quanto pior o filme de terror, ou seja, quanto o filme de terror é mais sinistro, é onde tem mais capeta. Perdão o que eu vou falar, mas é verdade isso aqui. Quem trabalha com medo? Já viu um filme de comédia te trazer medo? Não. O inimigo, o adversário da sua alma. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para botar o terror psicológico, fisiológico, para te travar e para que você não chegue aonde Deus quer que você esteja. Porém, entretanto, agora você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E falando sobre isso, quantos livramentos Deus já te deu? Você consegue pensar nisso? Você consegue? Quantas vezes você faz a trajetória do seu trabalho, da escola dos seus filhos, e você errou o caminho? Você não errou o caminho, filho. Filha, você não errou o caminho. É Deus fazendo assim, pera lá. Deixa eu virar aqui. Virou? Foi. Por quê? Porque toda arma forjada contra ti não prosperará. Pegou essa chave? Todo jugo proferido contra você não prosperará. Toda palavra de maldição contra a sua vida não prosperará. Não aceite mais isso. Veja bem o que eu vou te dizer aqui. O inimigo, ele não tem poder. Como assim, Daniel? Vou te explicar. O inimigo não tem poder, ele tem muita força. Mas poder ele não tem. Poder é o nosso Deus. Daniel, mas fizeram tanta coisa contra mim. Força. Poder só o nosso Deus. Agora, qual que é o último item de enfrentamento do medo aqui de Timóteo? Poder. Porque o poder de Deus estraçalha, quebra, destrói, cai por terra toda a força do inimigo contra a sua vida. Toda a fúria do inimigo, tudo que ele colocou, tudo que ele implantou aí, desde a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, tudo que você está passando agora, é o inimigo falando assim, não vai dar certo, fica com medo. Hoje, agora, você vai dar um basta nisso daí, tá? Nós vamos fazer isso daqui junto agora. Chega. Chega. Porque a Bíblia está falando assim, eu não escolho gente medrosa. Medrosa, perdão. Você não é medroso. Não existe isso. É tudo um quadro visual que o inimigo te mostrou. Por exemplo, você quer ver que aconteceu isso com Jesus. Mateus, ele fala assim, capítulo 4. Mateus 4 fala sobre isso. O inimigo, o diabo, quando Jesus ora e jejua por 40 dias e 40 noites, ele leva Jesus lá no topo do monte e fala assim, pula daqui. Porque a Bíblia fala assim, dará ordem aos teus anjos para que te guarde e te livre de todo mal. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Se não bastasse isso, ele fala assim, olha tudo isso daqui. Ele leva lá e mostra a terra, né? Ele fala assim, tudo isso eu te darei se você, Jesus, se prostrar para mim.
É muito cara de pau, né, igreja? É muito cara de pau, né, gente? Primeiro, precisa aprender algo. O medo vai fazer você se prostrar para o seu adversário, para o seu inimigo. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Segundo, como que o diabo pode dar algo para Jesus, sendo que tudo aquilo já era dele? Você entendeu? Vou te explicar melhor. Tudo o que o inimigo está dizendo assim, eu vou te dar, ou você não vai conseguir, você não vai conquistar, já é seu por herança, porque você é filho. Você é filha. Daniel, mas eu estou afastado de Deus. Não tem problema. Não tem problema. Você não deixou de ser filho. Você não deixou de ser filha. Amém? Você não deixou de ser filho. Em nenhum momento. Ei. Neste exato momento. A Bíblia fala assim, 365 vezes. Não temas. Todos os dias que você acordar pela manhã, a Bíblia está dizendo para você, não temas. Jesus é contigo. Deus está com você. Deus está agindo aí na sua vida agora. Comece a abrir o seu coração para Ele. Comece agora a falar, Deus, o Senhor tem acesso total no meu coração. É igual quando você entra dentro do seu celular, você vai lá nas permissões do aplicativo e você permite. Aplicativo tal deseja ter acesso às suas fotos, ou acesso aos seus contatos, acesso a isso. Você vai lá, clica e permite. Deus está falando assim, ó. Você está afastado? Está tudo certo. Mas não pode ficar assim. Eu quero permissão. Então abra o seu coração agora. Abra a sua vida agora. Porque quando você abrir a sua vida, liberar perdão, igual nós já estávamos fazendo ali, o amor do Pai vai entrar em você. E quando esse amor entrar no seu coração, vai ser derramado poder sobre a sua vida. Quero orar junto com você agora. Amém? Quero orar junto com você agora. Vamos lá? Glória a Deus por isso. Se você puder agora, tiver condição, pelo menos uma mão sobre o teu coração. Neste exato momento, todos os seus adversários, todos, vão cair por terra. Porque não existe adversário maior do que o nosso Deus. Pode existir adversário maior do que você. Entendeu por que perdão? Entregar a vida para Jesus e permitir que esse amor dele encha você. Porque o que você não vence sozinho, você vence com Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Neste exato momento agora, todos os seus inimigos, psicológico, emocional, os adversários da alma, das emoções, dos sentimentos. Quando você libera perdão, vai alinhando os seus sentimentos. Que o Espírito de Deus agora desça sobre a sua vida, te alinhando agora. Que você comece a receber, se encher de Deus agora, amém? Comece a agradecer a Deus. E neste exato momento, se você ainda não fez isso, entregue a sua vida para Jesus. E se você já um dia se entregou, porém, de alguma forma se afastou, Deus não se afastou de você, Ele continua te amando. É momento de você voltar. Volte para o Pai.
Deus nunca vai negar o amor dele para os seus filhos. E ó, que haja perdão agora. E que o amor de Deus transborde o seu ser. Que o Espírito de Deus agora olhe para você. E, sabe, as incertezas, fale, abra o seu coração, seja sincero com Deus. Sabe? Fale com Deus agora. Seja sincero quando fala: Deus, eu estou preocupado com isso daqui. Pode falar baixinho aí, não tem problema. Fala: Deus, eu estou ansioso, eu estou com medo disso daqui. Sabe o que nós ouvimos a vida inteira? Pelo menos eu ouvi isso a vida inteira. Você não pode falar que você tem medo, porque senão o inimigo usa aquilo contra você. Ei, você não pode fazer isso quando você está sem Deus, mas quando você está com Deus, Ele é teu Redentor, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te protege, que te acolhe nos braços de amor dele. O salmista ele disse assim: o meu Deus me protege debaixo das suas asas. Ei, embora você não veja, mas tem anjos de Deus todos os dias acampados ao seu redor. Tem um Deus que está te guiando pelo Espírito dele, assim como, veja bem, aquele povo quando sai do Egito e vai para a terra prometida, aquele povo desobedeceu a Deus por 40 anos e Deus não deixou de estar com aquele povo. Deus te entende, mesmo diante das suas falhas, Jesus te compreende, Jesus ele continua te amando, está entendendo? Quero dizer algo para você agora, sinta-se amado. Sinta-se amada por Deus. Eu sei que hoje aqui para muitos foi um assunto meio pesado, mas é assim que a gente enfrenta. Nós não podemos mascarar o problema. Quando você mascara, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e chega um momento em que você está estafado, e aí você trava e você não consegue avançar. E aí Deus tem algo muito poderoso para a sua vida, e aí você começa a procrastinar, e é uma consequência de medos, inseguranças, incertezas. E Deus, hoje Ele está falando dentro da palavra dele, lá em Provérbios nós lemos isso daí, ó. Erga a cabeça, olha só, olhe firme para frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado, pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Ei, eu sei que muitas vezes você fez planos, e talvez esses planos não deram certo. Mas talvez você planejou algo que não era o que Deus tinha para a sua vida. Ou você planejou algo e se perdeu durante o caminho. Mas agora é momento de você ter uma introspecção, voltar para o Senhor. De corpo, alma e espírito, perdoar, deixar que Deus enche o seu coração de amor e receber poder do céu sobre a sua vida. Dessa forma, todos os seus planos darão certo. E eu quero que você verbalize isso agora. Por quê, Daniel? Porque é importante. Diga: a partir de hoje, eu libero perdão. A partir de hoje, eu aceito esse Deus na minha vida, agindo na minha vida. E eu recebo esse poder sobre a minha vida. E quarto, tudo que eu fizer a partir de hoje vai ser na direção de Deus e vai dar certo. Em nome de Jesus isso, gente. Não deixe o inimigo te escravizar mais. Não deixe o inimigo ficar mostrando algo para você que não é verdade. Não se sabe? Não se ajoelhe para ele ali. Se ajoelhe somente para o teu Deus. Não fique se prostrando para ele. Receba isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja aqui hoje um amor profundo sobre o teu coração de Deus. E que você supere agora todo este emaranhado que quis tomar conta da sua vida, da sua família. Aleluia, sabe?
Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Amém? Sabe, que toda palavra, tudo aquilo que foi lançado contra você, hoje, foi destruído por terra, sabe, gente? Creia nisso. Se em algum momento dessa live você sentiu mal, significa que o inimigo perdeu. Porque assim, isso tem muito a ver com a parte espiritual e com o ego, tá? O ego nos aprisiona. O ego são os vícios emocionais aflorados, tá? Então, quando nós entramos lá para consertar isso, ele surta. Ele faz você se sentir mal, o inimigo faz você se sentir mal. Quando, de fato, ali, o inimigo enfrenta Jesus, note aquilo ali, como ele tenta manipular, sabe? Mas que no nome de Jesus, a partir de hoje você está liberto, você está liberta, creia nisso. E hoje, quando essa live terminar, que você entenda que se saindo dessa live, a sua vida vai continuar. E amanhã pela manhã, quando você acordar, você vai lembrar disso. Não temas. Todos os dias que você acordar pela manhã, a Bíblia está dizendo para você, não temas. Amém? Então receba essa palavra. Que o Espírito de Deus agora possa trazer conforto para você. Trazer poder para o seu coração. E todas as vezes que você pensar, falar assim, poxa, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Preste bem atenção nisso aqui. Lembre-se, Deus está na minha vida. Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos. Amém? Faz sentido isso daí? Receba então em nome de Jesus. Deixa eu ver os comentários aqui bem rapidamente. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque... Deixa eu ver aqui. Amém. Maravilha. Glória a Deus por isso. Que maravilha isso aqui. Gratidão por todos vocês que entraram na live. Vocês que ficaram até o final aqui. Eu sei que tem pessoas que às vezes entram, precisam sair, às vezes precisa atender um telefone ou algo do tipo, tá tudo certo, ela vai ficar gravada. E hoje foi muito desafiador. Por experiência própria, quando muitas vezes vem esse peso, sabe? É aí que você tem que falar assim, ó, hoje acabou isso daqui. O que te impede? Tem algo que te impede? Não. Nada pode te impedir. Isso não é discurso motivacional. É um discurso real. Realidade. Nada pode te impedir. O inimigo faz com que você se sinta assim. Mas lembre-se, ele é o pai da mentira. Pai da mentira. Ele mente, ele é mentiroso. O que é real é: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Receba essa palavra no coração de vocês. Eu vou postar essa mensagem agora no IGTV, depois eu vou postar ela no YouTube. Gostaria muito que vocês compartilhassem, curtissem, comentassem. Isso ajuda muito a divulgar o trabalho, tá bom? Não tem como esse trabalho chegar onde ele precisa chegar se não for com o apoio de vocês. Então vocês são muito importantes, vocês são fundamentais que esse trabalho chegue adiante. Jesus precisa ser anunciado, sem religiosidade, limpo como foi aqui e na prática, tá bom? Na prática. Tem alguém aqui que queira comentar algo que fez sentido para você? Nós temos mais alguns minutinhos aqui.
Bom, gratidão por todos vocês que comentaram. Eu vi todos os comentários aqui, tá bom, gente? Gratidão mesmo, tá? Tem alguma parte aí que você entendeu, que superou, que transformou, que mudou aí? Exatamente. A fé não age no medo. Incrível. É isso aí. A fé é inimiga do medo. Perdão, o medo é inimigo da fé. Né? É isso aí. Tem mais alguém que queira comentar aí? Pode comentar. Nós já vamos encerrar a live aqui. Tá? É muito importante vocês darem feedback. Tá bom? Vamos lá. Eu sei que tem um atraso de alguns segundos, né? Às vezes as pessoas estão digitando. Quem vai compartilhar a live? Você pega, a hora que estiver lá no IGTV, você clica no aviãozinho, manda no seu compartilhar, e aí você pode compartilhar com as pessoas ou no seu story também. Então é isso daí, gente. Gratidão por vocês, tá? Gratidão mesmo. E vamos ver se tudo der certo. Amanhã nós vamos fazer uma live de relacionamentos, tá bom? Aí eu vou colocar aí um despertador, vou compartilhar com vocês. E na quinta-feira agora eu tenho uma live, tá? E eu vou falar sobre ressignificação, vai ser muito poderoso, não perca, tá bom? Então vamos ficando por aqui, gratidão por cada um de vocês. Vamos lá compartilhar agora, vou encerrar aqui e a gente se vê no IGTV e nos stories. Deus abençoe vocês.